Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Aliás, você é muito bem-vindo na casa do Pai. Você pode dizer, eu estou na minha casa, eu não estou na igreja. Eu quero dizer para você que você é morada do Senhor. Você é casa de Deus. E a sua casa é um templo que deve ser dedicado ao Senhor todos os dias. Eu tenho pensado muito sobre esse tempo que nós estamos vivenciando. A gente tem duas formas de passar por ele. A gente pode passar reclamando, porque as coisas não estão retornando àquilo que nós entendemos como normalidade. Ou você pode passar celebrando a Deus e dedicando sua vida a Deus. Então eu quero convidar você para que exalte ao Senhor nesse momento, para que adore ao Senhor na sua vida, na sua casa, junto com a sua família. Talvez esse seja um momento de você orar junto com aqueles que convivem com você. Essa semana eu ouvi o testemunho de um casal da nossa igreja que dizia isso, que eles estão aproveitando esse tempo em que os horários estão mais flexíveis para orarem juntos. Isso é fundamental, isso é importante. E eu quero convidar você a fazer isso na sua casa. E eu quero convidar você também a orar e colocar os seus pedidos no altar do Senhor. E juntos agora nós vamos orar. Eu não sei qual que é o seu pedido de oração, eu não sei qual que é a ansiedade do seu coração. Mas eu queria aproveitar esse momento para que você, e convidá-lo para acalmar o coração, e para que você ore a Deus. Para que você coloque a sua vida no altar do Senhor. Para que você dedique esse tempo ao Deus da sua vida. Vamos orar. Se você tem um pedido de oração, traga ele à mente agora. Traga ele à mente e coloque diante do altar. Se você não quer fazê-lo em voz alta, faça agora com a sua mente. Traga o seu pedido. Diga, Senhor, o meu pedido é pela minha família, o meu pedido é pelo trabalho, o meu pedido é pela vida financeira, o meu pedido é pela minha paz. O meu pedido é porque eu preciso de paz. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas nesse momento. Eu quero, ó Deus, declarar mais uma vez diante do Senhor a nossa fé. Dizendo, ó Deus, que no Senhor nós cremos. Do Senhor nós dependemos. Venha, ó Deus, sobre as nossas vidas nesse momento. Fala aos nossos corações. Movimenta com o Teu Espírito as nossas vidas em nome de Jesus. Tira todo medo, tira toda ansiedade, tira toda angústia que pode estar invadindo o coração daqueles que estão ouvindo essa oração agora. E, ó Deus, onde há medo, que haja fé. Onde há, ó Deus, tempestade, que haja paz. Onde há tristeza, ó Deus, que agora seja pleno de alegria esse coração. E que possamos agora Te adorar, acalmar o nosso coração. Ó Deus, eu sei que tem muita gente preocupada, não só com a questão da saúde. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo preocupado com as finanças. Eu sei que tem gente que está preocupada, ó Deus, com as questões do governo. O que vai acontecer? Ó Deus, se haverá paz no governo, se não haverá, se as coisas vão acalmar ou se não vão. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Rei das nossas vidas, estabelece a paz do Senhor em nosso coração, porque a Tua palavra diz que a paz do Senhor é a paz que o mundo não pode dar. Ó Deus, que possamos esperar em Ti, que possamos crer em Ti, que possamos confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens e eu gostaria, a partir da vida de Daniel, essa série de mensagens que nós vamos começar hoje, ela é fundamentada nos estudos que nós fizemos no Homens com Propósitos. Ela tem essa base no Homens com Propósitos quando nós falamos sobre a vida de Daniel. Então nós vamos falar aqui sobre a vida de Daniel e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 1. Nós vamos ler dos versos 1 ao 6. Nós vamos ler então o livro de Daniel, capítulo 1, dos versos 1 ao 6.
Nós vamos fazer a leitura nesse momento do livro de Daniel, capítulo 1, dos versos 1 ao 6. Nós vamos falar hoje sobre a importância e as características que nós precisamos para enfrentar um novo tempo. Nós estamos vivendo um mundo novo. As perspectivas são de mudanças. Muitos filósofos, muitos teóricos, muitos pensadores dos dias atuais, eles fazem essa leitura, de que depois dessa pandemia, o mundo não será mais o mesmo. E agora a pergunta que a gente faz é como permanecer, como prevalecer com uma vida de fé, diante das mudanças que o mundo propõe. Então, para isso eu quero ler com você Daniel capítulo 1, dos versos 1 ao 6, que diz assim: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu abri a minha Bíblia e li aqui, né? Não sei se você reparou. É porque aqui está melhor, né? Eu acho que a minha visão já não está tão boa, aqui está maior. Então você deve estar assistindo aí falando assim, mas por que ele abriu a Bíblia para ler ali? É que aqui está mais fácil de enxergar, está maior a letra. O mundo está mudando. E está mudando muito. Antes da pandemia, a gente já esperava uma mudança enorme. E a gente tem acompanhado uma grande mudança, com uma grande velocidade, tanto na ciência como na tecnologia. Há avanços consideráveis. E esses avanços, eles são reais, e eles são plenos, e eles estão aí diante dos nossos olhos. Eu quero convidar você para que você olhe para a vida hoje, a partir desse prisma de que o mundo está mudando. Alguns dizem que o século XX, ele foi fechado, o ciclo do século XIX, ele foi fechado e aberto o século XX, no início da Primeira Guerra, porque as pessoas acreditam que acontecimentos simbólicos é que marcam o início de uma nova era e de um novo século. Então precisava acontecer alguma coisa para simbolizar a passagem do século XIX para o século XX. E a Primeira Guerra Mundial foi esse símbolo. Nós já estamos no século XXI, mas alguma coisa precisava simbolizar isso. Mas algum evento precisava marcar a chegada do século XXI. E alguns dos filósofos contemporâneos, eles estão acreditando a pandemia, que essa pode ser a nova marca da passagem do século XX para o século XXI. Porque muitas mudanças serão feitas a partir de agora. A pandemia, ela apenas acelerou um processo que já estava rápido. A pandemia, ela acelerou mais ainda o processo. Alguns estudiosos da história já estão dizendo que nós estamos vivendo a 5ª revolução industrial, que é a revolução da inteligência artificial. Se a 4ª revolução foi a revolução da tecnologia, a 5ª revolução é a revolução da inteligência artificial. Porque como você já pode perceber no dia a dia,
o computador já faz leituras, o seu celular. Aliás, eu não sei se sou só eu que tenho uma relação estranha com o meu celular. Porque a impressão que eu tenho é que meu celular está me lendo o tempo todo. Se a gente fala assim, a gente precisa trocar de geladeira, daqui a pouco começa a aparecer um monte de geladeira nas minhas redes sociais. Você fala assim, eu estou querendo comprar um carro novo. Aí aparece um monte de carro novo lá para você comprar. É como se tivesse algum sistema das coisas que você analisa, mas propriamente a internet já avalia tudo que você lê na internet, tudo que você pesquisa na internet, a própria internet já pesquisa isso, já faz essa leitura e já manda para outros locais e todo mundo já sabe do que você está precisando. E essas coisas começam a aparecer nas suas redes sociais, nas suas mídias sociais. A gente tem visto que há um desaparecimento de empresas que foram consideradas grandes até 10 anos atrás, e elas mal existem hoje. E a gente tem visto o aparecimento de novas empresas, empresas que são ligadas, empresas que são tecnológicas, empresas que são ligadas à inteligência artificial. A gente vê o surgimento da Amazon há poucos anos, e hoje já é uma das maiores empresas do mundo. A Amazon já tem 67 milhões de membros nos Estados Unidos. O mundo está mudando. Aquilo que você tinha como grande empresa até 10 anos atrás, mal existe hoje. E mal tem símbolo no mercado. Repare que essa nova forma da gente encarar a vida e as novas coisas que estão acontecendo, estão fazendo a gente encarar a vida de uma forma diferente. Tanto nas nossas necessidades e valores. A tecnologia está se tornando cada vez mais valiosa nos dias de hoje. Perceba que 80% das profissões que mais empregam e melhor remuneram hoje, elas não existiam há 20 anos atrás. 80%. O mundo está mudando. Daqui a 20 anos, as profissões que mais empregarão e melhor remunerarão os outros, as pessoas, essas empresas ainda não existem. A gente não sabe quais são. Você que já trabalhou num banco, dá uma olhada no número de funcionários de banco hoje. Antigamente tinha muito funcionário em banco, hoje tem pouquíssimos. Hoje a gente depende mais do computador do que do gerente. A gente mal tem acesso a gerente. Antigamente, até alguns anos atrás, estou falando de 10 anos atrás, o sonho da maioria das pessoas era comprar um carro. Hoje, muita gente está vendendo carro e anda de Uber. Há novos hábitos, novas culturas, novas rotinas que estão sendo inseridas no nosso cotidiano. As nossas crianças não brincam mais de jogos de tabuleiro. Eles são completamente digitais. Você quer realizar uma criança de 3 anos, não dá brinquedo, dá um celular na mão. Boa parte das crianças já tem um conteúdo tecnológico, já tem uma mentalidade tecnológica. Em 2012, o mundo virtual arrecadava 15 milhões de reais no seu total. Hoje, aliás, em 2016, em 7 meses, aquele aplicativo do Pokémon, em 7 meses, arrecadou 1 bilhão de reais. A empresa que fabrica o game do Pokémon, ela arrecadou mais de 2 bilhões por ano. Se você quer ficar rico, eu que tenho filhos pequenos e vejo eles jogando videogame o tempo todo, uma das formas de você ficar rico é aprendendo a jogar videogame. O campeonato de um joguinho que eles gostam de jogar no videogame, o campeonato no ano passado pagou 3 milhões de dólares para o vencedor. E o vencedor foi um adolescente de 16 anos, que ganhou 16 milhões de dólares num campeonato na internet. Desculpa, 3 milhões de dólares. Que equivale a hoje, se multiplicar aí por baixo de 5, 15 milhões de reais, a gente está falando, no mínimo. O mundo está mudando. E essa mudança está cada vez mais rápida.
A pandemia tem acelerado essa mudança. Porque quando passar tudo isso, a gente vai ter dificuldades de viver da forma que a gente vivia. A gente não vai mais frequentar alguns lugares. Algumas pessoas já têm a tendência de trabalhar na sua própria casa e essa tendência está sendo dinamizada agora. E a pergunta que a gente se faz diante dessas mudanças, diante das mudanças das cidades, diante da mudança da sociedade, é como será o mundo do futuro? Qual será o nosso lugar nesse mundo? Por que eu faço essa pergunta e o que isso tem a ver com a vida de Daniel? Isso tem tudo a ver com a vida de Daniel, porque o mundo de Daniel mudou. De uma hora para outra, o mundo de Daniel mudou. Daniel é o símbolo da pessoa que permanece relevante, que permanece viva e persevera e prevalece diante das mudanças. Daniel é um judeu. Daniel era um judeu que fazia parte da nobreza de Jerusalém. Daniel era um homem extraordinário, com uma capacidade muito grande, inteligentíssimo. Daniel viveu uma realidade terrível, uma tragédia terrível. O Império Babilônico entrou na sua terra. Comandado pelo rei Nabucodonosor, a sua terra foi devastada. A sua terra foi invadida. A sua terra foi destruída. E não apenas destruída. Nabucodonosor separou a elite intelectual, as pessoas com maior capacidade que haviam em Jerusalém, e levou essas pessoas em cativeiro para a Babilônia. O rei Nabucodonosor manda separar para trabalhar em sua corte os melhores e mais bem preparados homens de Israel. Pessoas cheias de conhecimento, pessoas cheias de sabedoria. Daniel vê tudo isso. Daniel, que vivia em paz na sua terra, agora foi retirado da sua terra para viver numa terra que ele não conhecia. Daniel, que tinha sonhos dentro da sua terra. Daniel, que tinha projeto. Daniel, que talvez tinha construído alguma coisa dentro da sua terra. Daniel, que já talvez devesse ter algum cargo, alguma posição dentro da sua terra. Agora não tinha mais nada. Daniel era apenas um servo, levado por um povo que conquistou a sua terra, para viver num lugar estranho, para falar uma língua estranha, para viver costumes e uma cultura estranha, que não era sua. Mas quando a gente olha para a vida de Daniel, você vai perceber que Daniel, ele passou por 6 imperadores. 2 impérios ele serviu. E nesses 2 impérios ele teve que servir a 6 imperadores. Mas uma coisa que me chama a atenção na vida de Daniel, e a gente vai falar sobre isso nesses próximos domingos, é que Daniel, diante de cada mudança que acontecia, ele continuava relevante. Ele continuava um homem que influenciava os imperadores. Ele continuava sendo um homem que influenciava o seu tempo e fazia diferença na sua época. Daniel me ensina uma lição preciosa. Ele me ensina que quem demora para entender as mudanças vai sofrer mais. Porque no fundo, você e eu sabemos que nada é permanente, exceto as mudanças que a vida propõe. Nada é permanente. Tudo muda. Todas as coisas mudam. A sua família mudou, você mudou. Eu mudei. Quando eu casei, eu olho para as fotos do meu casamento, quando eu casei eu era magrinho. Magrinho. Tinha cabelo. Eu olho hoje e eu achava que eu era até cabeludo. O tempo muda, gente. Assim, mas não é só isso que mudou em mim. Aconteceu muita coisa muito boa. Aconteceu muita coisa boa. Quando eu olho para a minha história, eu acho que em algumas áreas da vida eu amadureci bastante, porque a vida tem que nos amadurecer. Eu me entendo alguém que conseguiu melhorar, porque a vida faz isso com a gente.
E a pergunta que a gente faz diante dessa realidade é como prevalecer num mundo em constante mudança. Como eu e você podemos prevalecer, como eu e você podemos crescer, como eu e você podemos ser relevantes num mundo que não para de mudar. Como que você pode ter uma vida relevante, como que suas ações podem ser relevantes num mundo que não para de mudar. E aí a resposta a essa pergunta, uma das qualidades que a gente vê em Daniel, que fazem dele um homem sempre relevante no seu tempo, a palavra é resiliência. Resiliência é um termo que vem da física, que trata da capacidade das coisas de retornarem ao estado original depois de sofrer uma intensa pressão. Então, por exemplo, você pega uma bola de tênis, você pega uma bola de vôlei. A bola de vôlei, quando alguém dá uma cortada na bola de vôlei, a bola se deforma, ela se achata. Quando ela bate no chão, ela se achata novamente. Mas logo em seguida ela volta ao estado original, ela fica redonda de novo. Isso é resiliência. Resiliência é aquele que sofre uma determinada pressão e logo depois volta ao seu estado original. Quem tomou esse termo para si foi a psicologia. A psicologia se apropriou desse termo e aplicou esse termo àquelas pessoas que sofrem grande pressão na vida, pressões psicológicas, e conseguem se recompor. Porque você pega o exemplo de duas pessoas que você conhece, e elas sofrem o mesmo golpe na vida, elas vivem a mesma circunstância dura. Mas uma delas, você percebe que ela sofre com aquilo, ela tem um sofrimento permanente, ela não consegue se levantar, ela não consegue se refazer. E a outra que sofreu o mesmo golpe, logo em seguida ela consegue se refazer. Ela consegue retomar o estado original, ela consegue se levantar e dizer, vamos continuar a caminhada, vamos reconstruir, vamos fazer de novo. Uma das características de alguém que prevalece no mundo em mudança é a resiliência. A pessoa, diante das pressões da vida, elas se deformam, mas o resiliente se recompõe. Ele se refaz. E quando a gente olha para a história de Daniel, a gente vê um homem que rapidamente se recompunha. Um homem que rapidamente se refazia. Não era uma questão de politicagem, mas de caráter permanente e de força interna. Daniel não era um político que vivia bem em qualquer ambiente, que era um camaleão que se transformava. Daniel, ele mantinha as coisas que ele deveria manter. Mas ele, diante das pressões da vida, ele se refazia e ele seguia a sua caminhada. Nós estamos sofrendo uma pressão na vida hoje. Você está sofrendo uma pressão na vida hoje. Talvez você esteja perdendo muita coisa nesses dias parados. Talvez você esteja olhando a sua empresa e a sua empresa que estava caminhando bem, e você tinha muita expectativa que isso se elevasse agora após o carnaval. Porque na perspectiva do brasileiro tudo começa após o carnaval, mas a gente descobriu que outras coisas ruins também começam após o carnaval. E após o carnaval a gente viu que tivemos que parar tudo. E você está olhando para a sua empresa dizendo, meu Deus, o que eu faço agora? Acabou a vida. Deixa eu dizer para você, não acabou. Seja resiliente em nome de Jesus. Que Deus te dê força necessária para que você se levante. Que Deus dê força a você, a força necessária para que você se refaça. Porque você pode se refazer. O mundo está mudando, as coisas vão mudar, sua mente vai mudar. Não fique estagnado na mentalidade de que tudo acabou agora. Não acabou agora, Deus tem novos planos, Deus tem novas portas, Deus tem novas oportunidades. E você pode entrar por elas, e você pode abraçá-las e viver um tempo novo na sua vida. Não é tempo só de lamento, é tempo de reconstrução. E quando a gente passa pelas crises da vida, as crises da vida nos dão a condição de nos levantar mais fortes e resilientes. A resiliência de Daniel nos apresenta algumas qualidades e eu quero falar sobre elas. A resiliência de Daniel apresenta a capacidade, em primeiro lugar, a capacidade adaptativa. Porque a mudança muitas vezes independe do desejo, mas nós precisamos nos adaptar à mudança.
Quantas mudanças acontecem na sua vida, independente de você querer ou não. A gente não pede todas as mudanças que acontecem na nossa vida. A gente às vezes nem deseja as mudanças que acontecem na nossa vida. Mas você quer saber? Elas são inevitáveis. Não tem como evitar. Não podem ser impedidas, combatidas. Eu me lembro da primeira mudança drástica que eu sofri na minha vida. Eu tinha 12 anos. 12 anos, a fase que as minhas amizades estavam cada vez mais fortalecidas. Havia uma vida natural que corria. E com 12 anos, meus pais decidiram mudar de cidade. Eu não tinha escolha. Eu tinha que mudar. Se eu falasse assim, não vamos mudar não, eu não gosto, não quero, não ia mudar nada para eles. Porque eles decidiram. Eu não tinha condições de intervir nessa decisão. Eu era uma criança. Todas aquelas mudanças não foram escolhidas por mim, mas eu tive que me adaptar. E ainda naquela idade eu consegui me adaptar muito bem. Mudei para Marília, terra boa, terra de gente boa só. Mas aqui eu fiz grandes amigos, aqui eu construí a minha vida de uma maneira muito bonita. Aqui eu tive experiências profundas com Deus. Por quê? Porque a gente se adapta. E Daniel nos ensina que ele tinha uma capacidade de adaptação que nós precisamos adquirir para as nossas vidas. As coisas mudam na vida, o corpo muda, a mente muda. As mudanças acontecem independente dos nossos desejos. Daniel não queria que sua terra fosse invadida. Ele não queria ter sido levado, mas não teve jeito, ele foi levado para uma nova terra e agora ele precisava encarar uma nova realidade. As mudanças acontecem independente de você querer ou não, então adapte-se a elas. Precisamos nos adaptar. Mas as mudanças muitas vezes também independem de aviso. Porque a gente às vezes reclama, mas pegou a gente de surpresa. Você que está vivendo esse momento da sua vida, coronavírus, não sai de casa, não vai trabalhar. Você está falando assim, olha, me pegou de surpresa. A gente não sabia, quem diria que nesse começo de ano a gente estaria vivendo isso. Aliás, quem diria que um dia na vida ia ter que ficar trancado em casa? A gente nunca imaginou isso. Mas está aí você. Porque essas coisas não avisam, elas pegam a gente de surpresa, elas chegam quando a gente menos espera. Às vezes você está tão bem na empresa, o pessoal elogiando o seu trabalho. E aí de repente seu chefe chama você para conversar, dizendo que não vai mais contar com o seu trabalho. Às vezes você está vivendo um momento tão bom no casamento, e de repente seu marido chega para você e diz, olha, eu não quero mais. Eu tenho um caso extraconjugal há anos. Às vezes a sua esposa diz, olha, eu cansei, eu não quero mais viver isso. As pessoas são pegas de surpresa nas mudanças da vida. Nabucodonosor, ele apenas chega e sitia Jerusalém. Porque as coisas são assim na vida. O ladrão, ele não avisa que horas que ele vai chegar. Ele apenas chega. Ele apenas chega. A tempestade não avisa o dia que destruirá o seu telhado. A árvore não avisa o dia que vai cair em cima do seu carro. Essas coisas, elas apenas acontecem. Elas invadem de repente a vida. Se a mudança se estabelece sem avisar, isso significa que reclamar não resolve. Aceitar é o melhor caminho. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque Daniel aceitou as mudanças da vida. Daniel não ficou praguejando. Você não vai ver um texto em que Daniel está praguejando. Quando você olha para a vida de Daniel, você vai ver sempre ele servindo e servindo da melhor forma possível. Aliás, um dos textos que eu acho mais grandiosos da vida de Daniel é Daniel capítulo 6, verso 10, que diz que quando Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, ele se trancava dentro da sua casa, se voltava a Jerusalém e orava 3 vezes ao dia como era seu costume. Ele fazia isso todos os dias. Era um homem que não mudava seus hábitos porque estava em outro lugar, mas os seus princípios se mantinham.
Diante das mudanças que vinham repentinas na vida de Daniel, Daniel aceitava essas mudanças. Aceita você em nome de Jesus que a vida muda, que as pessoas mudam, que o mundo muda. Às vezes a gente fica decepcionado porque um amigo mudou. Você viu fulano mudou, não é mais o mesmo. E é como se a sua vida mudasse porque o fulano mudou. Deixa eu dizer, não mude, seja você o mesmo. Seja você o mesmo nos princípios e valores. Porque mudanças têm que acontecer na sua vida. Mudanças precisam acontecer na sua vida. Você precisa melhorar, você precisa crescer, você precisa se tornar uma pessoa melhor. Eu acho muito legal quando os pais chegam em casa e olham para os filhos e de repente reparam os filhos. E o pai olha para a filha e ele fala assim, meu Deus, era só uma menina, olha como está grande. Ela cresceu. É uma mulher já. Talvez você olhe para o seu filho e fale, meu Deus, já está crescendo bigode, barba. Até esses dias atrás era um pirralho correndo e enchendo as paciências em casa. Olha só. Olha quem ele está se tornando. Daqui a pouco você chega na tua casa, a tua filhinha, seu bibelozinho, está ali de mão dada com um cara enorme, tatuado, cabelo comprido. Já pensou, Ronaldo, a Rebequinha? Aí o cara fala assim, aê tio. Aí aqui na nuca tem uma tatuagem, é nóis. Não pode ser. A gente fica olhando, o tempo passa. Sem que a gente queira. Sem que a gente seja avisado. E às vezes sem que a gente perceba. Mas a Bíblia diz assim, os céus e a terra podem passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Porque tudo passa nessa vida, mas Deus permanece. E Deus permanece para sempre. E o Deus que nos ajudou no passado é o Deus que está presente hoje. E o Deus que nos deu vitórias no passado é o Deus que continua nos dando vitória no presente e nos dará vitórias no futuro. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a olhar para a sua vida, a entender que o mundo está mudando. E não encarar o mundo com reclamação, com murmuração. Não atuar contra a resiliência, mas voltar ao seu estado, agradecer, se refazer e mudar. Em nome de Jesus. Porque assim, a gente nunca está preparado para a mudança. E se a gente não está preparado, a gente precisa se preparar o mais rápido possível. Se as mudanças estão te afetando, mude você agora. E adapte-se a essas mudanças em nome de Jesus. Jesus, eu quero lembrar isso para você. Jesus, o Deus encarnado. Ele veio a esse mundo, ele se adaptou a esse mundo, a nossa realidade, sem se conformar com esse mundo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, mas renovai, seja transformado pela renovação da sua mente. Muda a sua mente. Deixa Deus mudar a sua mente. Tem gente que vive a vida inteira dizendo, não, isso é assim, isso é assado, isso não pode mudar. As coisas podem mudar, o que não pode mudar são os princípios e valores. Há muitos anos atrás eu fazia parte do Ministério de Louvor e nós fomos convidados para tocar numa determinada igreja. E a gente chegou naquela determinada igreja para tocar e a gente foi montar todo o nosso aparato, que era um grupo grande para tocar. E só que no meio do palco, era um palco pequeno, e no meio do palco tinha uma mesa grande, bonita mesmo. E aí a gente olhou e falou, bom, para montar o resto dos instrumentos, vai ter que puxar essa mesa um pouco mais para o canto. E aí o fulano falou, puxa a mesa para lá. De repente, na hora que duas pessoas se juntaram para puxar a mesa, um rapaz entrou gritando, não toca nessa mesa. Não pode mexer nessa mesa. E todo mundo ficou assustado, deve estar quebrada a mesa, né? E aí todo mundo tirou a mão da mesa e ele falou assim, essa mesa, ela nunca saiu desse lugar e ela não pode ser tirada desse lugar. Aí ficou todo mundo olhando, mas falou assim, mas por quê? O que acontece? Não, porque essa mesa,
É a mesa que usa para ceia. E todo mundo, não, tudo bem que é a mesa que usa para ceia, mas é uma mesa. E a gente foi convidado para tocar. Para montar a bateria vai ter que puxar ela mais para o canto, só um pouquinho. Não deixou. Tivemos que montar a bateria para fora do palco. Porque não podia puxar a mesa para o canto. Porque às vezes a gente dá mais importante às mesas da vida do que às combinações de vida e de alegria que podem encher o nosso espírito. Às vezes a gente está mais preocupado com o método, com a forma do que com a essência. A gente está preocupado se a adoração tem que ser de mão levantada, se a adoração tem que ser de olhos fechados, se a adoração tem que ser de joelho, ou se a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Um dia uma mulher, diante de Jesus, ela pergunta, mas me responda a pergunta, a questão do meu coração é onde nós devemos adorar, porque os judeus dizem que é em Jerusalém, os samaritanos dizem que é no monte, me diga, aonde que nós precisamos adorar? E Jesus, ele diz, o Pai procura adoradores que o adorem com o espírito verdadeiro, porque essa é a diferença. É de gente que está com o coração aberto para adorar o Senhor. É gente que não está preocupada com método, é gente que está preocupada com a adoração. É gente que não está preocupada com a forma, é gente que está preocupada com o conteúdo. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, que o seu conteúdo seja um conteúdo cheio, porque se o seu conteúdo for bom, qualquer mudança que houver na sua vida, ela vai mostrar que há uma pessoa excelente aí que serve a Deus e ama Ele. Que tem um conteúdo maravilhoso. Construa aqui dentro. E se preocupe menos com o externo. Jesus, ele mostra isso para a gente. Ele é o Deus encarnado, ele veio ao nosso mundo. Ele se adaptou ao mundo sem se conformar com o mundo. A sua conduta foi santa, a sua conduta foi divina em um mundo tomado pelo pecado. E ele nos ensinou, sejam santos assim como eu sou santo. E não se conformem com esse mundo, mas confiem em Deus. Em segundo lugar, a resiliência de Daniel nos apresenta uma segunda qualidade. Pessoas resilientes constroem relacionamentos saudáveis. Pessoas resilientes, elas possuem relacionamentos saudáveis. Uma coisa que fez diferença na vida de Daniel foram os seus 3 amigos. O texto vai enfatizar, a história de Daniel vai enfatizar em vários momentos os seus 3 amigos. Sadraque, Mesaque e Abdinego. 3 jovens que foram levados por Daniel, mas que mantinham a mesma fé de Daniel. O texto mais forte sobre isso é Daniel na fornalha. Aliás, os seus 3 amigos são lançados na fornalha. Daniel é lançado numa cova. Mas os 3 mostram e apresentam uma mesma fé num único Deus. E os 4 se negam a adorar a qualquer pessoa que não fosse a Deus. Em um mundo em mudanças, relacionamentos tóxicos vão destruir as pessoas. Relacionamentos tóxicos vão impedir as pessoas de levantar mais rápido. É isso que acontece, é isso que a gente está vendo nos dias de hoje na rede social. O mundo está mudando, a pandemia está presente. Mas tem gente colocando outros para baixo. Tem gente que fica criticando e fica tentando o tempo todo desqualificar o outro, porque o outro tem um pensamento político contrário. Isso é um absurdo. Eu quero aproveitar e abrir um parênteses sobre isso. Sabe, fica desqualificando a outra pessoa só porque ela tem um pensamento contrário ao seu. Seja civilizado. Não fique ofendendo as pessoas. Movimentos de rua que ficam agredindo uns aos outros. Hoje parece que aconteceu mais um. O tempo todo, sempre que a gente tem um movimento de rua, não sempre, mas grande parte dos movimentos, toda vez um agride o outro porque pensa diferente. Parece torcida de futebol. Torcida de futebol, quando é corintiano, enfrenta lá o palmeirense que aparece, aí é o palmeirense que enfrenta o São Paulo. Para com isso. A gente precisa ser mais civilizado. Gente que criticou a vida inteira os torcedores de futebol, agora estão fazendo a mesma coisa.
Só que em questões políticas. A gente precisa entender que se alguma coisa te faz mal, tira ela da sua vida. Se tem gente que está te fazendo mal, põe para fora da vida. Se tem gente que só critica você, se tem gente que tudo que você faz está errado, se tem gente que só traz o mal para você, talvez você não possa colocar para fora da vida, mas você possa diminuir a relação. Outro dia alguém estava falando, pastor, eu tenho alguém, eu falei, mas se essa pessoa te faz tão mal, vai tirando ela da sua vida. Ela falou assim, mas é minha mãe. Minha mãe, ela toca um terror na minha vida, tudo que eu faço, ela cria um drama. Eu falei, bom, então não põe para fora da vida, mas diminui a intensidade do relacionamento. Porque eu trago para a minha vida aquilo que me faz bem, e eu tiro da minha vida aquilo que não me faz bem. Essa responsabilidade é minha, ela é sua. Em um mundo em mudanças, eu preciso de relacionamentos bons. Pensa comigo, se eu estou vivendo um momento difícil, o que pode me ajudar? Boas conversas. A busca de soluções. Ficar todos os dias no bar enchendo a cara não vai resolver seu problema. Ficar se aconselhando com gente ruim não vai resolver seu problema. O que a Bíblia nos orienta a fazer? Ela diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Ela diz assim, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores e nem anda, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Esse será como uma árvore plantada junto às águas. Eu quero ser como uma árvore plantada junto às águas. Eu não quero me assentar, eu não quero andar, eu não quero me deter com aqueles que estragam a minha vida. Tem gente que joga o outro para baixo e tem gente que joga o outro para cima. Em momentos de crise, em momentos de mudança, eu quero aquelas pessoas que me ajudem a pensar, que me joguem para cima. Eu não quero ficar com aquele que fica assim, é duro mesmo, hein? Nossa, é difícil mesmo. É daqui para pior, viu? Porque assim, pensa a gente vivendo nessa pandemia. Aí você senta com alguém para conversar e fala assim, olha, tá difícil. Aí a pessoa fala assim, é daqui para pior. Você fala, mas é mesmo? Ixi, eu vi no jornal, viu? O prefeito já abriu cova, hein? Tá abrindo cova, tá comprando caixão para todo mundo. Se for morrer, morre logo que o seu caixão tá garantido. Né? Tô ouvindo tanta coisa aí, se eu fosse você, eu não saía de casa nunca mais. Porque diz que vai passar a pandemia e vai voltar daqui a pouquinho. Aí a gente fica angustiado, a gente fica depressivo. Eu tenho dito isso para as pessoas e vou dizer de novo. Largue as suas redes sociais. Não tem problema você visualizar, comentar alguma coisa, mas assim, está virando um vício. Tem gente que não consegue ficar sem o celular na mão. Tem gente que não consegue ficar nas redes sociais sem criticar os outros. Isso é vício. Isso está virando doença, isso está virando enfermidade na sua vida. A hora que você abre suas redes sociais, a hora que você desliga ela, você está tenso. Você está querendo matar todo mundo. Porque as pessoas não pensam igual a você. Isso é doença. Isso é vício. Em nome de Jesus, começa a trazer para a sua vida coisa que abençoa. Começa a trazer na sua vida gente que contribui. Daniel tinha amigos que estavam com ele, que andavam com ele, que acrescentavam a ele. A gente precisa ter referenciais de excelência. Jesus nos ensinou que ninguém deve andar sozinho. Ele não se cercou com pessoas perfeitas, obviamente porque ninguém é perfeito, mas com pessoas que foram com ele até o fim. Mas Pedro negou, mas Pedro foi até o fim. E no fim Pedro negou. Mas Judas traiu, mas foi até o fim. E Jesus às vezes tinha que chamar o pessoal para estar com ele. Porque Jesus era esse tipo de gente que levantava os outros. Jesus tinha palavra para todos os momentos. Jesus tinha ensinamento, é por isso que uma multidão o seguia.
Jesus, ele sempre tinha alguém perto. Jesus era alguém relacionado. E quando as pessoas vinham colocar ele numa situação difícil, ele respondia e logo ia embora. Ele não gastava tempo com gente ruim, não. Um dia as pessoas apresentaram uma mulher adúltera aos pés de Jesus. Ele começou a escrever palavras na areia enquanto as pessoas o acusavam e diziam: o que a gente faz com essa mulher? E a Bíblia diz que eles estavam só esperando, porque se Jesus diz apedreja, com certeza, ia voar pedra para todo lado. Até em Jesus eles iam acertar. E eles iam dizer: está vendo? Esse Jesus que vocês seguem não é tão misericordioso quanto dizia. Mas se Jesus dissesse não apedreja, ele estaria contrariando a lei de Moisés, aí ele deveria ser apedrejado porque estava contrariando a lei. Eles colocam Jesus numa situação tão difícil. Você pensa que Jesus ficou ali gastando tempo com eles? Jesus disse a eles: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Nisso as pessoas começam a abandonar, as suas pedras começam a ir embora. E Jesus fica com a mulher e diz para ela: se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. É gente assim que a gente precisa ter ao nosso lado. Gente que larga pedra, gente que não fica deixando você ficar com pedra na mão. Às vezes a gente está com a pedra na mão. E Jesus fala: larga essa pedra porque você tem tanto pecado quanto o outro. Para de atirar. Para de atirar. Em terceiro lugar, uma outra qualidade que Daniel tinha, uma qualidade que compunha a sua resiliência, era a convicção de propósito. Daniel tinha uma convicção de propósito fantástica. Ele tinha uma convicção, e você vai ver isso durante a história de Daniel. Porque Daniel é levado a uma outra terra, mas Daniel ele tem uma convicção de que Deus está com ele. Mas a sua convicção de propósito não é só de que Deus está com ele, mas a de que Deus está no controle. Gente, isso nós precisamos ter o tempo todo. Eu falo o tempo todo de que Deus está no controle. Eu tento, nas minhas mensagens, trazer isso à tona. Porque é isso que dá paz ao nosso coração. É saber que nada foge aos propósitos de Deus e de que Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle de tudo. Se Deus está no controle, por que há tanta desgraça na terra? Porque o controle de Deus estabeleceu o seguinte: há leis naturais. E Deus fez essas leis. E uma das leis que Deus criou, sabe qual que é? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso é soberania de Deus, viu? Poxa vida, pastor, mas a gente vive tanta desgraça. É lógico, a gente planta desgraça, e quem disse isso foi Deus. Quem criou essa lei foi Deus, isso é soberania dele. Ele continua soberano ao ponto de que ele diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. O nosso povo semeia discórdia, semeia corrupção, semeia desobediência. O que a gente vai colher? Tempestade, desgraça. O nosso povo é um povo egoísta. O que ele colhe? Solidão. Porque gente egoísta colhe solidão. Não constrói. Vive só. Pensa só em si. E é sobre isso que a gente está falando. Em um mundo em mudanças, eu preciso ter certeza de que as coisas que eu estou fazendo, elas não são em vão, mas que elas têm um propósito maior. Há um propósito para a sua vida. Essa semana eu assisti com meus filhos um filme antigo, que eu assisti há muitos anos atrás, que chama O Pequeno Milagre. Pequeno Milagre. E é a história de um menino. Um menino que ele nasceu especial. Quando ele nasceu, o médico falou para os seus pais: ele não vai passar do primeiro dia. Passou do primeiro dia. Depois os médicos disseram: não vai passar de uma semana. Ele passou da semana. Depois não vai passar de um mês. Passou de um mês. E esse menino, ele cresce indo na igreja. Os pais não iam na igreja, ele ia sozinho. E ele dizia para todo mundo da igreja: Deus tem um propósito para a minha vida. Deus me fez assim. Ele tinha um problema físico, ele era bem pequenininho. Ele tinha 12 anos já e ele era muito pequenininho. Tinha dificuldade de andar. Seu corpo não desenvolveu.
Mas ele falava para todos os seus amigos, Deus tem um plano para mim. E Deus me fez assim, porque Deus tem um propósito para a minha vida. E as pessoas olhavam para ele e falavam, Deus não tem propósito para você, para com essa história. Você nasceu assim porque nasceu assim. E o menino falava assim, não, eu nasci assim porque Deus me fez assim. E Deus tem um propósito para a minha vida e é por isso que eu sou assim. E quando você assiste o filme, no finalzinho do filme, esse menino está no meio de um acidente. E por causa do seu tamanho, ele consegue salvar uma criança. Por onde ninguém conseguia passar. Ele passa, porque ele era pequeno. E ele salva uma criança. E no final do filme ele mostra que Deus tem um propósito. As coisas são assim na nossa vida. E a gente precisa pegar essas coisas e confiar nos propósitos de Deus. Por que a gente está passando por tudo isso no nosso país? Deus tem os seus propósitos, vamos continuar confiando nele. Não confie em políticos. Não confie em políticos, não coloque a mão no fogo por ninguém. Confie em Deus. Porque os políticos vão falhar, mas Deus jamais vai falhar. Nas grandes mudanças, a sua fé é provada. Você vai ver o que permanece. Na história de Jó, o que sobrou? Um homem e a sua fé. Na história de José, o que sobrou? Um homem e a sua fé. Na história de Noé, o que sobrou? Um homem e a sua fé. Porque o murmurador lamenta porque acha que está tudo perdido. Mas o resiliente se refaz porque sabe que as coisas não estão perdidas, porque há um Deus que tem o controle de tudo. Louvado seja Ele. Confie em Deus. Ele assume. Daniel assume que passar por isso é só uma etapa que o levará a momentos melhores. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Pastor, qual que é a garantia? Como é que eu sei que vai dar tudo certo? O futuro dirá. O futuro dirá. Apenas confie. Descanse o coração em Deus. Creia nele. Ele está no controle. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Agora, feche os seus olhos. E eu quero que você diga, Ele está no controle. Ele está no controle. Diga na sua oração, Deus está no controle. Pai, talvez eu esteja duvidando disso agora, mas eu quero declarar que o Senhor está no controle. Eu quero ministrar a minha alma que Deus está no controle. Eu só estou vendo desgraça, eu só estou ouvindo desgraça, mas eu quero me alimentar da Tua palavra, porque a Tua palavra não é desgraça, ela é vida. A Tua palavra já me alertou, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pai, em nome de Jesus, queremos olhar para o Senhor. Se você hoje, na sua casa, está sofrendo, se você está dizendo, eu não sou resiliente, porque eu estou sofrendo com as pressões da vida e eu não consigo voltar ao meu estado normal, eu não estou conseguindo me refazer, eu quero desafiar você, em nome de Jesus agora, a declarar a soberania de Deus, a crer na soberania de Deus, a dizer tudo está debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono, reinando soberano. Pastor, por que a vida é tão difícil? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E que o príncipe desse mundo já está agindo. Mas a Bíblia também diz, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não tome a forma da pressão, mas se refaça e retome o estado original. E o seu estado original é um estado de fé, é um estado de adoração, é um estado de alegria. Não deixe que Satanás leve a sua alegria embora. Entregue tudo a Deus agora. Na sua oração, na sua casa, aqui no templo. Entregue tudo a Deus agora, em nome de Jesus. Entregue tudo a Deus agora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Salmo 37:5. Entrega. Entrega.
Ao invés de ficar ali enfurnado nas redes sociais, pega a sua Bíblia, se alimenta da palavra de vida. Senhor, em nome de Jesus, acalma o nosso coração, renova a nossa fé, enche-nos com o Teu Espírito e permita-nos, ó Deus, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção?